Já não aguento mais essa onda de violência, só peço autoridade, um pouco mais de competência. Olá pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje. Contra a violência. Porque nós não precisamos apenas das autoridades competentes para agir contra a violência. Não. Isso cabe a todo ser humano consciente fazer alguma coisa para acabar com a violência, para cortar esse mal pela raiz, para que ele nunca mais cresça e possa afetar a humanidade de várias formas terríveis que existem por aí. Então, é preciso entender isso hoje. A humanidade inteira tem que se unir em prol disso, a favor disso, com diligência cada vez maior, com eficiência, com responsabilidade, com seriedade. Porque se for depender apenas das autoridades, vai ficar difícil. Mas quando a força da humanidade inteira se reunir com o propósito, com o objetivo de fazer com que a violência possa ser extirpada, digamos assim, para sempre, isso vai dar maior resultado. E é isso que tem que acontecer. Resultados concretos, realizados pela humanidade, que não pode aceitar de forma alguma a violência do jeito que está. Então, é preciso entender isso hoje. E é por isso que eu vou falar a respeito disso, porque se a humanidade ficar de braços cruzados, esperando apenas o que as autoridades podem fazer, não vai adiantar muito não. Não vai adiantar. Mas quando a humanidade inteira se unir com esse propósito de acabar com a violência uma vez por todas, aí sim, com certeza, vai ter um resultado. Que vai ser bom para a humanidade inteira, vai ser perfeito, vai ser agradável. Conviver em paz uns com os outros. Sem violência alguma, sem crime, sem as más consequências da violência que são causadas hoje por aqueles que hoje insistem nesse erro, que não compensa em tempo algum de continuarem com violência. A única recompensa que eles têm é prisão e morte. E isso não é bom para ninguém. Mas quando se fala em boa consequência, digamos assim, para a humanidade, é preciso que se tenha como é que eu posso dizer? É preciso que se tenha a vontade de que se estabeleça a paz entre as pessoas. Isso sim é que faz morrer a violência, faz acabar. Então, é preciso entender isso hoje. Cada vez mais é preciso que isso aconteça. E hoje eu vou ajudar as pessoas a entenderem isso. Lendo aqui 3 provérbios que são bem claros a esse respeito. Para que a conscientização seja feita através disso. Porque as pessoas têm que ser educadas desde criança a não entrar em conflitos não entrar em conflitos que causem violência. Elas têm que ser educadas a serem pacificadoras, terem um bom entendimento. Elas têm que ser educadas a não gerarem conflitos entre as pessoas, agressivos. Elas não podem exteriorizar a sua ira em ações violentas, digamos assim, em tempo algum. Pelo contrário, elas têm que controlar a sua própria ira. Porque já está escrito, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, quando a pessoa entende isso, ela começa a colocar não a ira, mas a calma, a paz, a boa consciência em favor de que aconteça paz entre as pessoas. Isso é importante demais. E é isso que está faltando hoje. Está faltando pessoas assim, que sejam educadas dessa forma, conscientizadas dessa forma desde criança.
as crianças têm que ser as pessoas que sejam educadas nesse sentido, para que mesmo depois que elas fiquem velhas, elas não vão deixar essa educação que as conscientizou a resolverem tudo pacificamente, com a paz sendo seu princípio moral entre todas as pessoas. Então, o primeiro provérbio que eu vou ler aqui está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 3, versículo 31. Onde está escrito assim, ó. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos. Então, todas as pessoas hoje têm que entender isso. Nem você, nem eu podemos ter inveja das pessoas ou dos homens violentos. Não podemos ter essa inveja. Como se quiséssemos praticar as mesmas coisas que eles praticam. Não é esse o nosso objetivo. Por isso não podemos ter inveja em tempo algum do homem violento. O homem violento é aquele homem que pratica o mal. Pratica violência contra outra pessoa. Então não podemos ter inveja disso em tempo algum. A inveja nesse sentido é errado para você e para mim. É isso que devemos entender. Então ele diz aqui, ó. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos. Todos os caminhos do homem violento são para gerar violência. Então, não podemos seguir esses caminhos, não. Esses caminhos são errados, são perversos, são pervertidos demais. Para aqueles que querem promover a paz, eles não podem ter inveja do homem violento e nem seguir os seus caminhos em tempo algum. Esse tem que ser o objetivo de todo homem consciente. Andar no caminho da paz. E promover a paz sempre. Porque foi educado para isso. Então agora eu vou ler aqui o outro provérbio. Que está aqui no livro de Provérbios de Salomão também. Agora capítulo 13, versículo 2. Onde está escrito assim, ó. Do fruto da boca o homem comerá o bem. Então, aquilo que a pessoa fala, exterioriza pelas suas palavras, ele vai colher o bem. Se as suas palavras forem pacíficas, forem saudáveis, forem com o objetivo de evitar conflitos. Através da conversa. Para convencer as pessoas a não serem pessoas que deem vazão à violência. Então, ele diz aqui, ó. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Então, o desejo dos pérfidos é errado, porque é violência. E é aí que está a grande questão. Porque hoje muitos pérfidos por aí têm esse desejo de violência. Porque o meio os corrompeu a esse ponto. Alguém os aliciou para isso. Alguém os convenceu a serem pessoas violentas, a agirem com violência contra outras pessoas. Então, é preciso parar de pensar nessa questão. Para que a partir de hoje ninguém mais possa cair nesse erro, nessa armadilha que cega as pessoas, condiciona as pessoas a agirem com violência. Isso é terrível demais. Não é algo bom, é algo muito errado. Então, é preciso que você, com a sua boca, faça algo que seja bom. Para que você colha o resultado daquilo que é bom, que você mesmo semeou com suas próprias palavras. Isso é bom demais. E agora eu vou ler aqui o último provérbio, agora, provérbio de Salomão também, capítulo 16, versículo 29. Vamos ler aqui. Aqui achei. Está escrito assim, ó. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom.
quantas pessoas hoje estão agindo assim, aliciando pessoas para o caminho da violência. Porque o homem violento alicia o seu companheiro para que ele pratique ações violentas também. Não satisfeito dele praticar violência, ele quer aliciar outras pessoas também para praticarem violência. Esse procedimento é errado. E guia-o por um caminho que não é bom. É claro que o caminho da violência não é bom para ninguém, em tempo algum. É preciso entender isso hoje, se conscientizar disso, que esse caminho não é bom. Esse caminho só leva a pessoa para a morte e para a prisão. Então, esse homem violento que tenta aliciar o seu companheiro ou outras pessoas, ele está totalmente errado. E esse erro que não pode continuar em tempo algum. Esse erro tem que se acabar. Ele tem que ser cortado pela raiz de forma definitiva, para que ele nunca mais isso possa acontecer em tempo algum. Esse tem que ser o objetivo. E o ser humano consciente tem que fazer esse objetivo ser concretizado dia após dia. Para que assim só existam pessoas que queiram sim promover a paz entre as pessoas. E não se deixarem levar pelo caminho do homem violento. Então, é preciso entender isso hoje. Porque hoje, infelizmente, a violência tomou conta de muitos países por aí pelo mundo. Mas o que falta é pessoas que queiram acabar com esse tipo de coisa. E a única maneira é promover a paz. Educar os seus filhos para que eles sejam pessoas pacíficas, que odeiam a violência. E não sejam seduzidos por homens que queiram levar eles para a violência. A educação feita com o sentido de fazer com que os seus filhos não se envolvam em violência vai fazer um resultado muito bom no mundo de forma geral. Então, essa é a mensagem de hoje para as pessoas. Eu espero que todos entendam isso. Em nome do Senhor Jesus, amém.